Estamos aqui, eu, Pastor Anderson e a Lídia, para levar até você a escola dominical. Momento delicado que estamos passando requer a prudência de não reunirmos, de não estarmos juntos, para a gente interromper a possível transmissão desse vírus. Mas a nossa comunhão, ela não é interrompida, porque o Espírito Santo está conosco e nos comunica uns com os outros, e é por isso que nós estamos levando até a sua casa, até o seu celular, até você, a lição da escola dominical de domingo. Nós vamos começar a lição de número 12, eu vou até inverter aqui o que normalmente a gente faz. Lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Essa lição, o texto áureo dela está em Lucas capítulo 2, verso 52, diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática fala que Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, dos versos 40 ao 52, e passarei a lê-los. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Senhor Jesus, abençoa-nos nesta tarde, a mim, ao pastor Anderson, a Lídia que está aqui conosco. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua obra, para levar a lição bíblica até aquele coração que está necessitado de ouvir a tua palavra. Fala por meio de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino agora, o 515 da Harpa Cristã. A Lídia vai vir para cá. E nós vamos, com essa mensagem musical, estar falando com você. Nossa harpa cristã é maravilhosa. O hino 515, ele é uma mensagem extremamente atual para esse momento de apreensão, momento de repactuar com Deus, momento de renovar o compromisso. Se pelos vales peregrinos
temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Eu irei, será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo e a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, sois na sua palavra encontro o meu saber, fiel a Deus serei, ao mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, glória a Jesus. Então vamos conversar um pouco sobre a lição, pastor Anderson, paz do Senhor. Pai do Senhor ali, Pai do Senhor Lídia, Pai do Senhor a todos os nossos telespectadores, né? Hoje vamos dizer assim, e é uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez, louvando a Deus, meditando na sua palavra e também no momento de oração, Eli. Momento em que nós estamos vivendo, um momento ímpar na história da nossa humanidade, mais recente, mas louvamos a Deus que há tempo para todas as coisas, né? A Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de se afastar, e estamos vivendo esse tempo de se afastar um pouco um dos outros na composição física, mas com o coração, com a fé, com o mesmo sentimento, unidos pelos laços do Calvário. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida das nossas autoridades, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que teve a sensibilidade, pastor Efraim, de acompanhar o que orienta as autoridades e suspender as reuniões físicas da igreja, mas nos instruindo a mantermos as nossas reuniões individuais com o Criador de todo o universo, através do Espírito Santo. E é o que nós estamos fazendo aqui, nessa tarde de hoje. Amém. E hoje, 22 de março, né, que é o dia que nós vamos estar publicando essa gravação, a lição 12, Jesus, o homem perfeito. E no mundo de tantas imperfeições, pastor Anderson, e imperfeições essas que nos levam ao Éden, e de fato esse trimestre é
a queda, a origem, queda e redenção do ser humano. Então, desde a queda padecemos, né? Geme, sofre a natureza e temos todos esses cardos e abrólios aí que temos que conviver com eles. Mas temos também na palavra a figura do homem perfeito, Jesus, o tema da lição de hoje. É importante nós observarmos sobre a perfeição. É uma palavra que todos nós buscamos ela. E até mesmo as pessoas que não buscam ela exigem que as outras sejam perfeitas. No momento de crise com o coronavírus que estamos vivenciando toda uma humanidade, não é uma questão de uma nação apenas, hoje somos todos nós queremos que as autoridades, que uma pessoa A ou B seja perfeito. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus e voltamos do princípio desse trimestre, quando estudamos lá a composição do homem, de que o homem foi composto, e Davi, o grande poeta, foi sábio em dizer e lembrar a Deus, se é que podemos fazer isso, de que nós fomos criados do pó da terra. A composição humana, ela vem baseada numa composição para viver na dependência de alguém que é perfeito. Porque mesmo sendo criado pelas próprias mãos, e a única obra criada por Deus, por suas mãos diretamente, somos nós, mesmo assim, Deus não nos criou perfeitos. Ele nos criou como imagem e semelhança do seu caráter, da sua comunhão de comunicação, mas Ele nos criou para dependermos sempre da perfeição que existe somente nele. E ao final desse trimestre, vem nos coroando com essa lição de que existe a perfeição, que existiu, existe e sempre existirá um ser que ele é perfeito, tanto no aspecto divino, tanto quanto é o aspecto que a lição vai abordar, tanto quanto no aspecto humano, como foi o homem Jesus de Nazaré, o homem Deus que habitou nessa terra, que é o tema da nossa lição de hoje. Então, e o texto áureo fala que Jesus crescia em graça, em estatura, para com Deus e com os homens. E aqui se estabelece o primeiro ensino, né? A dualidade, Jesus divino, Jesus homem. Nós precisamos entender, e eu até convido os nossos irmãos, inclusive os nossos irmãos pentecostais, a fazer uma reflexão mais profunda, porque nós estamos aí nessa crise, vira e volta, nós vamos citar essa crise, porque eu acho que o momento é pertinente. Nós sempre espiritualizamos todas as coisas, e a lição vem trazendo os dois pontos. Os pontos que nós precisamos espiritualizarmos, reconhecermos a natureza divina do Criador de todas as coisas, como o profeta disse, ele estava no trono, ele habitava no trono, dele era o trono, dele era a glória, mas ele também agora se apresenta encarnado de o ventre de uma mulher, de uma santa mulher Maria, e agora ele passa a conviver o aspecto humano entre nós. Então ele crescia em graça de Deus, ele crescia em graça de divindade, porque ele é o gerador da graça, mas ele crescia como alguém comum aos seus irmãos, aos seus contemporâneos, como ser humano qualquer, com todos os seus sentimentos, com todas as suas vertentes pró, e também com todas as suas vertentes contrárias, no que dá o sentido das suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais, que é composta pelo ser humano. E interessante, esse episódio, Jesus aos 12 anos, voltando da festa em Jerusalém. Ele se perde, seus pais se perdem dele, e ele diz que não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aí está o divino, né? Como você disse, crescendo em graça e sabedoria, mas se projetando a parte humana na convivência com seus pais. Para nós entendermos melhor a expressão o cuidar dos negócios do meu pai, ou o que ele quis dizer ao responder à sua mãe, ele não foi mal educado de forma alguma.
até porque a própria cultura judaica, ela levava a essas crianças, esses adolescentes, como chamamos hoje na nossa cultura, a uma servidão de obediência irrestrita. E Jesus não era diferente, ele era uma criança obediente, porém dotado de uma divindade. Então, em algum momento da sua história aqui terrestre, humana, ele não é que ele desobedecia, como nesse momento. Ele não foi rebelde ter ficado para trás e não também mal educado em responder à mãe. Ele apenas faz uma ponderação, ele faz uma reflexão acerca de algo maior, acerca de algo mais importante do que essa vida terrena para sua mãe. Por exemplo, quando mais à frente na sua história, ele está reunido com o povo e chega alguém, aí ele disse, olha, a sua família está do lado de fora, tentando lhe falar. Ele faz essa aplicação de novamente, colocando agora o sentimento humano em consideração ao sentimento divino. Na verdade, o que Jesus veio fazer encarnado, ele veio mostrar o divino numa linguagem que nós podemos entender e compreender e aceitar. Ele disse, olha, eu vou me revelar aos homens agora, porque até então a história diz, mostra que o homem não entendeu a minha revelação, agora eu vou ter que me encarnar. Vamos falar depois as razões. E ele se apresenta como humano. A minha família está aqui, mas acima da minha família, que é muito cara e muito importante, há algo superior, que é a espiritualidade, que é a divindade. Hoje nós vivemos aqui nesse momento de crise. Todos nós já nos recolhemos às nossas casas, com os nossos familiares. Estamos aqui, inclusive, num ambiente familiar de casa, mantendo uma distância, num local aberto, arejado, propício para a nossa segurança. Todos recolhemos em família. Mas não é porque nós estamos em família, que nós podemos nos sentar com os celeiros cheios, como fez aquele moço da parábola, e dizer agora está tudo tranquilo, está seguro. Não, mesmo estando em família, nós precisamos entender que dentro de nós há uma necessidade de entender a espiritualidade de um Deus perfeito, que vem inclusive cumprir e aperfeiçoar essas minhas imperfeições. Eu tenho, você tem, nós temos essa necessidade. Então nós não podemos ser ignorantes e dizer que o humano não depende do espiritual do divino. O divino não depende do humano. Deus não depende de nós para sobreviver. Mas para ele ser glorificado em nós, houve a necessidade da criação do homem. E nós fomos criados agora, voltando-se para ele, para devolver a ele essa adoração. Então o humano e o divino, eles se misturam. E Jesus encarnado é a prova, a amostra real de que isso pode acontecer. E nós, humanos, precisamos entender que agora em nós, como diz Paulo, habita um Jesus através do Espírito Santo, e nós agora também, irmão Eli, professor Eli, temos essa mesma natureza. Vivemos num corpo humano, mas temos em nós a natureza divina herdada pelo Senhor Jesus. E Jesus, sendo Deus, quando ele teve fome, teve sede, ele não fez milagres para sustentar as suas necessidades humanas. Mas quando o povo teve fome, teve sede, ele fez milagre para alimentar a multidão. É uma boa colocação, Eli. O porquê? Porque nós poderíamos pensar assim, ora, ele sendo humano e sendo Deus, ele poderia se auto-resolver. Mas não é essa a mensagem que ele quer deixar, ou ele deixou para nós. O que isso quer nos ensinar? Nos traz como ensinamento de que as coisas que são para o homem realizar e fazer, essas Deus não vai interferir. Voltamos aqui à crise do coronavírus. O que cabe a nós, homens, fazer? Cabe às autoridades fazer? Cabe nos recolhermos em quarentena? Cabe. Então Deus não vai pegar cada um forçadamente, descer um anjo aqui em Tumbiara, ir casa por casa, orientando as pessoas a estarem em quarentena. Não, isso cabe a nós. Então Jesus disse, olha, quando eu tive fome, eu me comportei como humano. Quando era a necessidade individual, da impessoalidade de Jesus. Agora, quando eram as necessidades do povo, que ali o humano, professor Eli, Lídia, que o humano, meus irmãos que nos assistem agora,
que o humano estava impossibilitado de atender aquela grande demanda, aí então sobressaía a divindade do Senhor Jesus. Então ele operava os milagres, multiplicava o pão, trazia a moeda da boca do peixe e fazia flutuar na água, e outros tantos milagres que ele ocasionou ali circunstancialmente para atender não a sua demanda pessoal, mas a demanda de um povo, de outras pessoas. Porque ele estava focado numa missão, desceu como Pai da eternidade, ele renunciou, deixou tudo e veio aqui assumir uma posição humana e em tudo ser perfeito. Tudo ele foi igual a nós. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Ele teve fome, teve sede. Hebreus capítulo 4 fala que ele em tudo, em algumas versões, em algumas traduções dizem, em tudo ele foi tentado. Em todos os aspectos ele sofreu, padeceu, porém não cedeu ao pecado. A perfeição dele está, não é no ter sido tentado, ter sido acometido os mesmos sentimentos humanos que eu e que você, que nós temos, das nossas dificuldades internas. Ele também teve essas mesmas dificuldades, só que ele não cedeu. Por isso que lá na frente ele disse, olha, eu venci o mundo, e se vocês estiverem em mim, mesmo com a imperfeição de vocês, parafraseando aqui o texto, mesmo com as vossas imperfeições, mas se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vós, vocês também vão vencer. Não porque vocês não terão essas necessidades, essas carências, um delito aqui, outro ali, mas que a minha perfeição vai abranger tudo, a minha graça vai alcançar e fortalecer vocês. Importante, professor Eli, nós, quando você diz que ele desceu, ele deixa o seu reino, o seu trono, ele vem, nós voltarmos no diálogo de Pilatos, onde Pilatos esteve com Jesus. Na iminência da crucificação, no julgamento que precede a crucificação de Jesus, Pilatos, no capítulo 18, 19 de Evangelho de São Mateus, e de João, aliás, ele trava um diálogo extenso com Jesus. E ele questiona Jesus, inclusive, sobre essa questão da sua divindade e dessa humanidade. E ele disse, de onde você é? Porque você faz coisas que o humano comum não faz. Em determinado momento que você deveria se comportar como Deus, você não se comporta. Por exemplo, quando os soldados chegam para o prenderem, e o nosso irmão Pedro esboça da sua espada para defender Jesus, ele o repreende, cola, devolve a orelha do moço, ou seja, ele poderia ali usar o seu poderio de Deus e resolver aquela situação. Então Pilatos, ele ficava intrigado com essas questões da relação humanidade, divindade de Cristo. Ele faz essa pergunta, mas você é de onde? De onde que você é? Se voltarmos no capítulo 18, ele faz uma pergunta irônica, ele usa o ceticismo, né, que abre-se parênteses, é o grande questionamento de que o humano não tem o poder de expressar ou afirmar uma verdade absoluta. Então, na verdade, nas entrelinhas ele estava dizendo que Jesus estava mentindo, ou que Jesus estava tentando persuadir eles de uma maneira não verdadeira. Ele diz, mas que verdade é essa que você conta? Eu pergunto de onde você é, você fala que não é daqui. O povo, um diz que você é rei dos judeus, e aí você fala que o seu reino não é daqui. O que Jesus demonstrava ali? Jesus deixou claro, evidente, eu acredito que Pilatos entendeu, o que os discípulos já tinham entendido, que ele era o rei dos judeus, ele era o Senhor. Quando ele perguntou, e vós, o que dizeis que eu sou? Aí o discípulo diz, tu és o Filho de Deus vivo. Agora ele responde para Pilatos, o meu reino não é daqui, mas eu vim para implantar o meu reino. O meu reino qual que é? É o reino espiritual implantado no ser humano, não é o palácio. Mais uma vez, a correlação humana e espiritual. Fechando esse parênteses, nós precisamos entender hoje, nós como seres humanos, que nós vivemos a humanidade no reino humano. E aqui estamos sujeitos às autoridades governamentais que nos regem como humanos. Mas dentro de nós tem um reino espiritual.
dentro de nós, esse Jesus, homem perfeito, implantou esse reino em nós, através do Espírito Santo. Uma pátria que diz Paulo que nós ainda iremos alcançá-la. E que já estamos, dizia Paulo, com saudade dessa pátria, na expectativa de esperança de lá habitar. Mas nós vivemos essa dupla cidadania, essa dupla natureza, também humana e também divina. Pastor Anderson, os críticos da dualidade, da humanidade e da divindade de Jesus se pegam muito na questão de que ele, sendo homem, veio a morrer. Como é que o divino morre? Essa é uma questão que eu gostaria que você comentasse. Me faz lembrar, do hino que nós cantávamos há muito tempo atrás, um hino conhecido da igreja, que cantávamos que o crente não morre não. Fazendo uma alusão à vida após a morte, à eternidade para com Deus. O apóstolo Paulo nos leva a uma reflexão. Paulo, quando escreve a Coríntios, no capítulo 1, ele escreve dizendo assim, que a mensagem da cruz para muitos é loucura, mas para nós ela é o poder de Deus através da salvação. Vejamos, por que Jesus precisou ser encarnado? Por que ele, sendo Deus, ele precisou se encarnar? E qual foi o processo dessa encarnação? Primeiro, ele precisou ser encarnado porque ele, sendo o próprio gerador da inspiração das leis do Antigo Testamento, dada desde os patriarcas e regulamentada em Moisés, criou-se então um sacrifício para não perdão ou remissão, mas para que o pecado do homem fosse colocado perante Deus e ele fosse coberto através dos sacrifícios que um animal era ofertado em sacrifício. O sacerdote o oferecia a Deus. Então havia um rito, havia uma liturgia, havia algo cerimonial que dava as diretrizes como o homem poderia voltar-se a ter uma comunhão com Deus. Porém, os sangues, aí já dizia Paulo, o sangue dos bodes, dos carneiros, eles não eram puros, não eram, vamos trocar essa palavra de pureza para perfeição. Eles não eram sangue perfeito para a remissão total desses pecados nossos, dos nossos irmãos. Então houve a necessidade de que um sangue de um ser perfeito, inocente, por isso que Isaías disse, levado como ovelha muda ao matador, etc e tal, um sangue puro, um sangue perfeito, inocente, para de uma vez por todas equacionar essa questão do perdão, de a graça que agora chega a nós através de um sacrifício perfeito. É toda a temática, inclusive da epístola escrita aos Hebreus, que trata dessa temática. Outro sim, o porquê da sua encarnação, porque ele precisaria passar por toda a metodologia da lei, cumprir toda a lei, como Deus, sim, e como humano também. Por isso que ele vem e disse, olha, eu vim não descumprir a lei, mas eu vim cumprir todo o ritual da lei, mas eu cumprindo, aí vocês não precisam cumprir mais. Tiago escreve o apóstolo dizendo que aquele que cumprir toda a lei, mas em um só ponto pecar, deixar de cumprir, ele é condenado por toda a parte. Ou seja, não adiantou ele ter cumprido 99 e em uma ele errar. Agora Jesus não, ele cumpriu tudo isso para nos isentar do sacrifício da lei. Outro ponto que precisamos entender é que ele precisou se encarnar para poder ir à cruz. Na sua encarnação, ele precisaria se encarnar de que forma? Lógico, inteligentemente, através de uma mulher. Quem criou a mulher? Deus. Quem criou o sistema genético reprodutor do homem e da mulher? Deus. Quem deu a graça da mulher conceber no útero e dentro daquele espaço ali, biológico, desenvolver uma nova vida? Deus. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus presente. Agora ele vem, o anjo visita Maria. Vamos falar um pouco de Maria. Uma personagem muito grata aos nossos olhos. E para muitas pessoas, ela não tem esse entendimento.
Maria foi agraciada por Deus, visitada por Deus, porque Deus achou graça aos olhos de Maria. Maria era uma santa mulher, Maria era obediente, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa cidadã. Se estivesse nos nossos dias atuais aqui, ela estaria nas redes sociais, fazendo campanha para as pessoas se resguardarem com as suas famílias, no combate a esse vírus tão maléfico. Era uma mulher que achou graça, humanamente falando, em todos os sentidos, para com Deus. E através do Espírito Santo, aí vem a diferenciação, não da concepção com José, da conjunção com José, mas na concepção do Espírito Santo, ela engravida-se. E é gerado o menino Jesus. Até eu gosto de dizer que o primeiro homem que aceitou Jesus não foi os que ouviu a sua pregação, mas foi José. José foi quem recebeu Jesus como Salvador do mundo pela primeira vez. Foi José, porque não tinha nenhum vínculo afetuoso, humano, de sangue, como teve Maria. Mas Maria, o que nós pensamos acerca de Maria é algo singular. Ela merece o nosso respeito, a nossa consideração. Maria foi uma santa mulher. Ela só não teve e não tem o poder de interferir no raciocínio, no pensamento e nas decisões de Jesus. Então, o que nos diverge da igreja romana acerca de Maria é só esse pensamento. Através de Maria, ela gera, ela instrui, ela ensina as palavras ao Jesus homem, à criança homem, e o instrui. Ele cresce, desenvolve o ministério, e agora chega o grande momento da crucificação. O porquê Jesus teve que ser crucificado? Por quê? Porque o Espírito não pode ser crucificado. O Espírito não pode ser colocado numa cruz e ser morto. Porque a Bíblia diz que o Espírito morre. Por isso que é o homem, agora fazendo uma aplicação aos nossos dias, a nós, por isso que o homem tem que ter o cuidado de escolher que caminho que vai andar, porque há uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. Porque o corpo volta à terra, mas a alma e o espírito voltam a Deus, aguardando um julgamento para depois tomar o caminho que ele vai viver eternamente, com Deus ou no inferno. Agora, o espírito, ele é invisível, incorpóreo e ele não morre. Então o que precisava morrer? O corpo, a matéria, o sentimento humano, as suas habilidades humanas. Então essa é a razão que Paulo vem invocando nos seus escritos, da necessidade do corpo físico de Jesus ser apresentado de forma, até o Hebreus escreve, de ser vituperado, como uma vergonha expressa, né? De forma vergonhosa, mas aquele corpo ali que passou por tudo isso, era necessário ele passar aqui lá para cumprir o ritual da lei. Por que que ele não morre? Porque ele é espírito. Por que que ele ressuscita? Porque ele é Deus. Se ele não morreu e é espírito, ele não morre. Não passou pela morte. Ele não passou pela morte. O seu corpo deitou-se naquela sepultura por 3 dias. Agora o seu espírito, sendo Deus, jamais morreu. Como o nosso também não morrerá o nosso espírito. Daí, mais uma vez, fechando esse parênteses, nós voltamos à necessidade e à responsabilidade de sabermos lidar, convivermos com a nossa humanidade e com a nossa espiritualidade em comunhão com essas duas coisas. Pastor Anderson, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que, vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus da mulher, a humanidade. Eu quero me deter aqui nessa plenitude dos tempos. Por que que aquele momento era o momento certo? Veja só, o momento cultural, político em que viviam, eram momentos de crises, eram momentos de expectativas por dias melhores, eram momentos em que as pessoas espelhavam ou criavam expectativas de que haveria uma revolução política, por isso que muitos não reconheceu, não o recebeu, porque quando perceberam que ele não lutaria pelo trono de Jerusalém, pelo palácio de Jerusalém, eles falaram, não, esse não é o Messias que veio para restaurar Israel, porque havia uma promessa, como há a promessa, e há de ser cumprida, mas no momento oportuno. Então, no aspecto político, era importante naquele momento fazer essa reflexão.
No outro ponto também, quando nós partimos então agora para o lado religioso, então tinha o rei, a figura do rei, a parte política, administrativa, governamental, mas tinha a parte dos profetas, dos sacerdotes. E os profetas já haviam vindo denunciando que muitos desses profetas, muitos desses sacerdotes, não todos, porque ainda existiam muitos ainda íntegros homens de Deus, mas muitos deles tinham se corrompido. E humanamente falando, parece que a humanidade já não acreditava mais na divindade de um Deus. Tinha se esquecido dos benefícios anteriormente colocados, da provisão. Então ele chegou num momento em que não tinha como mais. Era o último momento. Ou Jesus encarnava ali para restaurar essa comunhão, ou humanamente falando, poderia ser quase que irreversível, ele sendo onisciente, presente e onipotente, sendo atemporal, ao contrário de nós. Ele então visualiza que para ele tanto fazia naquele momento como se ele encarnasse hoje, 2020, era a mesma coisa, mas para nós, o lado humano, era importante a sua encarnação naquele contexto em que ele viveu. Na plenitude dos tempos, quando o homem buscava uma resposta, ele se apresenta à humanidade sendo a resposta perfeita para as suas ansiedades. E tinha também a contribuição dos gregos, dos romanos e dos judeus. Essas três culturas, esse caldo de cultura, facilitou a pregação do Evangelho. Aí vamos a Paulo. Paulo parece que desentoa dos demais irmãos quando ele fala da universalização da graça, da expansão do poder do Evangelho a todas as demais nações. Veja só, se Jesus tivesse vindo em períodos, um século antes, 2 séculos, 3 séculos antes daquele período, ele viria, mas num contexto geográfico, político, mais compacto, praticamente para a nação de Israel. Mas quando ele vem, que o governo de Israel já está subjugado, e as grandes potências, Grécia e Roma, lideram todo o sistema político, cultural, ideológico, é importante dizer isso, filosóficos. Os grandes pensadores eram gregos. Sim. Os formadores de opinião eram gregos. Até os dias de hoje. Os homens considerados inteligentes da palavra, da letra, gregos, da dramaturgia, do mundo artístico, eram os gregos. Porém, Roma detinha o poder econômico. Enquanto uns detinham a sabedoria, a outra nação detinha o poder econômico. Tinham construído estradas, tinham navios, já tinham portuários. Então, todo o sistema estava preparado para receber Jesus. Deixa eu aproveitar e fazer só uma comparação futura. Há quem diz, professor Eli, que o mundo está preparado, que o país fulano, o ciclano, o presidente da nação fulana, isso tudo está sendo preparado, isso é o anticristo, vai vir o anticristo. Na verdade, eles não são o anticristo. Mas na verdade, tudo que está acontecendo politicamente, administrativamente no mundo todo, professor Eli, já está sendo preparado para isso. Como foi preparado para receber Jesus? Jesus, Deus, precisaria da importância de Roma e da Grécia no contexto cultural, social, econômico? Não. Jesus, Deus, não. Mas Jesus, homem, e os seus discípulos, para peregrinar, para andar, para se locomover, para anunciar, para levar o evangelho da graça, precisaria. Eu encerro dizendo que imagine se o coronavírus tivesse vindo ao Brasil há 50 anos atrás, eu não estaria aqui. Mas vamos supor, há 30 anos atrás, nós não estaríamos aqui agora, através da internet, da tecnologia, para falar a você que está nos assistindo. Então Deus preparou, porque Ele é atemporal, Ele preparou o mundo, a tecnologia, para quando o corona chegasse, porque ele sabia que o corona chegaria hoje, nós estávamos preparados, teríamos equipamentos, meios para continuar
a cumprir e desenvolver a missão da igreja, que é anunciar o evangelho do homem perfeito, que é Jesus. Essa colocação me faz lembrar a Tiago, que diz que não nos sobrevém provação nenhuma, a qual não possamos suportar, mas vindo a provação, vem também o escape. Ou seja, nós estamos aqui num momento de crise, né? A maioria das pessoas preocupada com a economia, porque ela afeta as nossas vidas diretamente. Nós precisamos humanamente comer, vestir, sustentar, pagar as nossas dívidas, nossos compromissos diários, mas sobretudo Deus está nos dando um escape. O escape através da mídia, de nos comunicarmos, de nos abraçarmos, de mantermos a nossa comunhão, de congregarmos juntos através da câmera, através do sinal da televisão, do rádio, da internet, da rede social, e também aproveito para um momento de reflexão familiar. Ontem, aqui eu abro uma pausa. Ontem eu estava em casa com a minha esposa, com a Lília, com o Anderson Júnior e com a Ana Júlia, pensando sobre isso. Quanto tempo fazia que nós não ficávamos em casa num período maior, só a família? Me lembrei da minha infância, quando os finais de semana a família estava toda juntas. O corre-corre da vida devido às necessidades nos faz nos afastarmos até das pessoas. Quem sabe dentro desse escape que Tiago coloca, e fazendo uma aplicação para hoje, não está o escape de voltarmos a refletir sobre os valores da vida humana, porque lá na vida eterna não terá isto. Mas enquanto aqui vivermos, precisamos refletir sobre isso. Mas precisamos refletir isso em família, em sociedade, como igreja, como cidadãos, lembrando que temos uma divindade, que dentro de nós exala um perfume, exala uma mensagem de um ser divino, presente em nossas vidas, que nos levará também para a eternidade um dia. Aí nós estamos falando da responsabilidade de prestação de contas. Também. Né? Como seres humanos, nós temos a responsabilidade aqui com os nossos, conosco e com a nosso futuro eterno. Pastor Anderson, suas considerações finais e ore e ministre a bênção apostólica. Meus irmãos, o que nós precisamos entender, compreender nesses dias e momentos de crise que não sabemos quando, é que existe um Deus maior, existe um ser maior. O governo que está colocando as ações políticas, governamentais, administrativas para proteger-nos, para proteger o bem-estar das pessoas, poderá não ter tanto sucesso como nós desejaríamos, porque o governo também é imperfeito. E ele é imperfeito por quê? Porque ele é um governo formado de pessoas. Quando o pastor, por exemplo, o nosso pastor, anunciou a suspensão dos nossos cultos, pode alguém no seu íntimo ter questionado, poderá ele também não agradar a todos, poderá cada um de nós, nas nossas ações, não agradar a todos. Por quê? Porque somos imperfeitos, mas eu preciso entender que existe um homem, esse sim é perfeito, e toda essa crise que estamos vivenciando, ele está presente nela. Ele não está omisso, não está oculto, ele está assistindo, contemplando, vivenciando conosco. Esse homem perfeito que eu vos falo é Jesus. A você que ainda não recebeu, receba essa perfeição. A nós outros que já desfrutamos dessa perfeição em Cristo, não vamos nos dispersarmos. Não vamos, professor Eli, ficarmos ansiosos, ficarmos temerosos, como se fosse o final do mundo. Ainda não é o final. O final se dará lá na frente. Hoje é dia de provação, mas no final da provação passaremos a largo, porque Ele está conosco. Salmo 66, me parece que o versículo 6, o salmista faz uma lembrança de um episódio difícil para uma nação,
quando ele fala, mas nós passamos o mar em terra seca e do outro lado Deus nos deu a vitória. E Deus nos dará a vitória. O homem perfeito que é Jesus está comigo, está com você, está com a nossa igreja, está com as nossas famílias. Deus abençoe você. Lembre-se, Jesus está no controle e no domínio de todas as coisas. Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos. Agradecemos pelo louvor, agradecemos por tua palavra, pela reflexão. Agradecemos, Senhor, também pela crise que passamos. Precisamos entender os propósitos, Senhor, para com tudo isto. Sabemos, Senhor, que essa crise veio para afetar a vida humana, mas nós sabemos e somos confiantes que nós estamos guardados nas tuas mãos. O Senhor, nas suas mãos, tem nos guardado. Continue guardando as famílias, continue guardando, protegendo todas as nações. Os nossos irmãos espalhados por todas as raças, Senhor, em todos os cantos dessa terra que o Senhor fez. Alcance a cada um, alcance a nossa casa, o nosso familiar, o nosso amigo, até mesmo aquelas pessoas que nós jamais imaginamos conhecê-las, mas que a tua mão também os alcance. Continue despertando, Senhor, em cada cristão, a chama do Espírito Santo, para eles que não estão congregando no tempo físico, para eles lembrarem que nós somos templos do Senhor espalhados pela face da terra. E nos faça dessa crise ressurgirmos como pessoas melhores cidadãos, que o Senhor nos faça entender que precisamos ser melhores pais, filhos, esposos, esposas, que nós precisamos sermos melhores irmãos uns com os outros e, sobretudo, que nós possamos entender que precisamos ser melhores filhos para com o nosso eterno Pai, o nosso Deus celestial. É assim que eu oro, Senhor, agradecido na esperança de que o Senhor nos dará o livramento, em o nome de Jesus. Amém. Professor Eli, irmã Lídia, você que nos ouve, nos assiste, que o grande amor de Deus, que a graça do homem perfeito, nosso eterno Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja em nós, esteja com a nossa família, desde agora para todos sempre. Amém.